Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks. Hoje eu estou com a Vera Regina Mainardi e com o Mauro Weinstock. Se eu tiver errado a pronúncia, me perdoa. E a gente vai falar sobre diversidade etária e também sobre a integração geracional. Eu espero que vocês aproveitem. Eu sou o Rafael Ávila, CEO do Sustentabilidade Agora, sou conselheiro do IBESG e apresentador aqui do IBESG Talks. Falando um pouquinho mais de mim, uma autoapresentação, eu tenho 1,79 m, sou branco, tenho olhos e cabelos castanhos. No momento eu estou utilizando uma camisa quadriculada azul e branca e estou no meu escritório, então aqui atrás a gente tem um estante com livros e também alguns utensílios. Vou passar a palavra para a Vera e para o Mauro para eles se apresentarem também. Você está muda, Vera. Acontece. Bom dia, Rafael, bom dia, Mauro. É um prazer incrível estar aqui com vocês. Vou me autodescrever também, para vocês saberem como eu sou. Eu sou uma mulher branca, de 1,65 m, tenho cabelos ruivos, estou usando óculos com aros vermelhos, tenho uma camiseta bege e com um chale vermelho me cobrindo para esquentar, e o meu fundo é o fundo do meu home office e está com uma coisa que deixa a paisagem fluida. Mauro? Maravilha, prazer imenso aceitar o convite de vocês, Rafael, Vera. Para mim é um privilégio estar aqui conversando sobre esse tema, né, particularmente, que é etarismo, a diversidade etária. Me autodescrevendo, eu sou um homem branco, tenho 1,80 m de altura, estou com camisa meio esverdeada, tenho olhos castanhos, cabelo meio que prateado, aqueles poucos que eu tenho ainda. Eu acho que é basicamente isso, e o fundo ele está também esvoaçado, né? Meio branco esvoaçado. Legal. Muito obrigado pela sua presença, Mauro. Vera está aqui co-apresentando comigo, né? A gente vai estar direcionando esse tema que é tão importante hoje no mercado de trabalho, a gente tem visto muito, mas para a gente ter uma definição padrão, para que todo mundo fique na mesma página, queria ouvir de você, Mauro, o significado de etarismo, né? Como você definiria isso e como você tem visto, né, o etarismo dentro do mercado de trabalho hoje. Excelente. É muito bacana a gente começar com definições, né, para colocar exatamente todo mundo alinhado. O etarismo, o ageísmo ou o idadismo são três palavras que significam a mesma coisa, que é o preconceito pela idade. Muitos associam o preconceito aos mais velhos. Na realidade, é para todas as idades que sofrem algum tipo de discriminação baseado no seu ano de nascimento. Então, o etarismo acontece com os mais jovens também, porque muitas vezes não tem experiência ou não tem aquele tipo de capacidade, e para os mais velhos também, porque não entendem tecnologia ou alguma outra questão que é um estereótipo, isso não é real. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa recente e detectou, olha só, Rafael, Vera, e vocês que estão nos ouvindo, metade da população mundial já sofreu algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Então, a gente está falando de um tema que não é só exclusivo do Brasil, mas é um tema global e é um tema preocupante, ainda mais se a gente levar em consideração o envelhecimento populacional. Isso traz uma maior longevidade e, com isso, a consequência em termos de etarismo também é superior àquilo que a gente tinha há vários anos atrás. E uma coisa, Mauro, que me vem muito à cabeça, né, e você falou muito bem, que o etarismo não está ligado só à idade necessariamente mais avançada, maior, né? E em muitas conversas com a minha esposa, a gente batendo um papo, né, ela já sofreu muito de etarismo porque ela está no mercado, que é um mercado que, em tese, é mais envelhecido, né? Tem pessoas com uma idade maior, talvez com mais experiência, e ela, por ser nova, né, hoje ela tem 33 anos, mas ela está nesse mercado há mais de 13 anos, então desde a época que estava na faculdade, ela sofreu muito, porque as pessoas olhavam para ela e sentiam falta do cabelo branco, talvez daquela coisa de ter mais experiência, sendo que ela sempre desempenhou muito bem as suas funções, que é o mais importante quando a gente fala de mercado de trabalho, né? Você não quer uma pessoa que é mais nova ou mais velha, você quer uma pessoa apta a
a função para a qual você precisa que ela gere resultados, de maneira geral, nas empresas. Então, eu acho muito legal você trazer essa definição e falar também dessas outras possibilidades dentro do mercado de trabalho. A Vera, eu acho que tem um ponto muito legal para trazer também, que a gente já tinha batido esse papo antes, que é da questão dos diferentes cargos e posições e de como o etarismo tem, enfim, entrado. Vera, traz um pouquinho mais esse assunto para a gente aqui. Ontem ainda eu estava ouvindo o psicólogo Pinker, né, de Harvard, que estava dizendo que justamente a gente não pode tratar o etarismo como um preconceito como o racismo, por exemplo, né? Porque a questão ela é bem diferente, né? Um racismo você sofre a vida inteira, o etarismo você sofre em momentos da vida. Então, eu queria explorar um pouco com você, Mauro, essa questão, porque eu vejo uma diferença sem levar para as intersecções, racismo, mulher, mas já pensando que seja um homem branco, né? É diferente você sofrer etarismo, e a gente falando de etarismo na idade de envelhecimento, né? Quando você sai, por exemplo, de um cargo onde você ganhou muito bem sua vida inteira, onde você fez o seu pé de meia, como a gente diz, né, para parar, se você te param, né, porque você chegou nos 60, 65 anos e dizem, bom, você tem que se aposentar, de uma pessoa que nunca que o trabalho dela foi apenas suficiente, ou nem isso às vezes, para ela conseguir sobreviver financeiramente no seu dia a dia, educar filhos, filhas, né? Como é que você vê, como é que a gente olha para isso, sabendo que a gente vive num país onde o máximo que a aposentadoria paga é R$ 7.800, né? Como é que você olha para isso? Que dados talvez você tenha sobre isso? Como é que a gente está olhando essas intersecções? As duas colocações, tanto da tua como do Rafael, foram extremamente interessantes, porque são exemplos reais. Ele trouxe o exemplo da esposa dele. Rafael, com 33 anos, ela sofreu de etarismo. Olha que coisa, uma mulher com 33 anos sofreu de etarismo no mercado de trabalho. Olha aonde que a gente vai chegar, né, tendo um comportamento desse tipo. É tão absurdo. E aí eu quero pegar só o primeiro, Vera, só pegar o gancho dele em primeiro lugar, porque eu participei, fui convidado para fazer uma palestra uma vez na Federação Internacional de Coaching. E aí fiz a palestra durante 1 hora, na segunda hora eu tinha que chamar 2 convidados. E eu propositalmente chamei 2 convidados de diversidades diferentes para falar sobre etarismo. O primeiro foi uma mulher preta que na época tinha acima de 50 anos, que trabalhava numa empresa privada. Então, características inseridas, né, nela. E, do outro lado, eu chamei um homem branco que na época tinha 23 anos. Espera aí, um homem branco? Ninguém falou dela, né, do etarismo. Um homem branco, por que sofrendo de etarismo aos 23 anos? Pela idade dele, porque ele ocupa a subprefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. O que significa isso? Ele tem qualificação, ele tem competência para assumir um cargo tão importante com essa faixa etária? E aí o painel foi considerado o melhor do evento, exatamente porque a gente promoveu essa troca. O etarismo está tão presente em momentos tão absurdos na nossa sociedade, no mercado de trabalho como um todo, que o InfoJobs, que é nosso parceiro, realizou recentemente uma pesquisa e detectou que 70% dos profissionais acima de 40 anos no Brasil, 40 anos, já sofreram atitude preconceituosa. E quando a gente desce para a faixa etária dos 30 aos 39 anos, a gente está falando de 25% dos profissionais. Aonde, né, a sua esposa, né, Rafael, está nesse momento. Então, dos 30 aos 1/4 sofre de etarismo. E você colocou muito bem, Vera, a interseção entre todos eles. Né? Como é que isso funciona? Como é que, quando a gente começa a acoplar outras diversidades naquele meio, isso começa a se complicar mais ainda. Né? Falando de qualificação, de meritocracia de um lado, falando de a diferença, né, que você colocou muito bem, entre o racismo e o etarismo. Agora, todos eles também se juntam, né? Porque aquele profissional que é preto, que ele é 50 a mais, ou que ele é mulher, né, e por aí vai, né, ou pessoa com deficiente, isso acumula aquelas diversidades, a interseção, e com isso acumula também o racismo,
o preconceito contra mulheres, o preconceito, né? Tudo isso faz parte daquele conjunto. A gente tem que observar para todos separadamente, mas também ao mesmo tempo para todas juntas, porque todos nós temos várias diversidades dentro da gente. Isso uma questão de respeito, é um entendimento de que o outro é complementar, porque cada um de nós teve vários tipos de conhecimentos diversos, teve vários tipos de experiências diversas e vem de realidades totalmente diferentes. O Banco Itaú fez recentemente uma pesquisa em que colocou os 50 mais ao mesmo tempo comparando ele com a diversidade étnica. Então colocou como é que a desigualdade social influencia também no etarismo. Então foi um estudo muito interessante porque é muito profundo aquilo, né? É uma consequência nefasta de comportamentos sociais que nós temos que combater todos os dias. Isso é extremamente importante, essa questão que você trouxe, Vera. É exatamente isso. E quando a gente fala, como o Rafael colocou aqui, né, como cargos e posições, isso está muito aflorado, porque aquele que não entende de alguma coisa, ele é estereotipado, e aí passa a idade a influenciar. Não é pelo conhecimento próprio que ele acumulou ou não acumulou, é pela idade, porque ele é muito jovem para entender daquilo. Ao mesmo tempo, ao contrário, né? Aquele profissional que é mais velho, ele não vai entender de tecnologia. Como assim não vai entender de tecnologia? Como mais da metade de profissionais que são diretores de TIs hoje no Brasil têm acima de 50 anos. A gente vê profissionais que lideram as principais empresas de tecnologia do Brasil e tem projeção internacional como o WhatsApp, como o próprio LinkedIn, como a Amazon, que tem acima de 50 anos. Quando a gente vê que a média de idade dos CEOs das principais empresas do Brasil é de 53 anos e dos conselheiros de 58 anos. E aí, Vera, a gente vem com um ponto que você tocou muito bem, a aposentadoria compulsória. Como é que fica aquele profissional que chega aos 60, 62, 65 anos dentro das grandes empresas e é obrigado a levantar daquela cadeira simplesmente porque fez aniversário na véspera? Não importa se ele é respeitado pelo mercado, se entrega resultado, se ele... nada disso vai importar. O que importa naquele momento é a idade dele. Todo o sentido que isso tem. Se ele é incompetente, ele tem que sair com 60, com 70, com 80, ou com 20, ou com 30. Não importa. Se ele é competente, ele pode ficar até quando todos julgarem que ele continua entregando resultado. A gente está vendo agora um exemplo clássico, né, nos Estados Unidos, né, essa polêmica toda que está acontecendo. Né, justamente isso. Ou é competente ou é competente. Eu tenho condição ou não tenho condição. Eu não quero discutir simplesmente a idade. Muitas pessoas têm idade semelhante e têm comportamentos totalmente diferentes. Né? Eu divulguei recentemente um exemplo de uma profissional que abriu uma startup com 70 anos. E aos 74 tem muito sucesso, uma startup voltada para o público mais velho. Por quê? Porque tinha aquelas dores e criou uma startup. E qual é o problema disso? Então, é muito interessante quando a gente traz exemplos reais do mundo inteiro para desmistificar determinados mitos que o mercado traz. O mercado de trabalho e a própria sociedade. A gente tem que parar de colocar todo mundo em caixinhas estereotipadas. Tem que entender como cada um tem o seu próprio valor. E isso é interessantíssimo. E Mauro, desculpa, pode falar, Vera. Que eu estava lembrando, agora você falando, e o Mauro com exemplo, o Rafael com exemplo da esposa dele, quando eu fui nomeada diretora de planejamento e risco do projeto da fábrica da Renault aqui no Brasil, eu trabalhava para a Renault na França, eu tinha 35 anos. Então eu tinha 35 anos, mulher, administradora de empresas, não era engenheira e era brasileira, alemã, na França eu sou alemã, não sou brasileira. Eu tive que me provar durante 3 anos, todos os dias, que eu podia estar naquele cargo. Porque tinha um rótulo, né, de que, bom, mulher, então tudo isso permeia muito, né? Mas, bom, realmente, a gente tem que olhar para as pessoas com esse olhar de cada pessoa tem os seus desejos, as suas qualidades, as suas capacidades, né? E acredito, vou voltar um pouco no tema depois, que também socialmente a gente precisa olhar para essa questão, porque é diferente aposentar compulsoriamente
um CEO que teve todo um ganho durante uma vida e aposentar compulsoriamente alguém que está com um salário mínimo ou metade de um salário mínimo, né? Tem muita coisa para a gente fazer ainda, né? Sem dúvida. Só complementando rapidinho, Rafael, a gente não deixa você falar, né? Mas o que a Vera colocou agora é exatamente isso, Vera. Eu acho que uma das diferenças, além da desigualdade, né, quando a gente está falando de CEOs, quando falando de grandes líderes, por exemplo, né, que se aposentam e a facilidade, né, é muito maior, sem dúvida, do que aquele profissional que trabalha ganhando salário mínimo, ganhando, né, não tem a menor dúvida. E ele também sofre porque, imagina, né, ele não tem aquela formação, né, que poderia ajudá-lo no crescimento da empresa. Muitas vezes ele tem outro tipo de também preconceito, né, como a diversidade étnica, né, também que pode estar embutido com ele. Então há várias outras que estão muitas vezes embutidas naquele profissional, o que vai complicar ainda mais a vida dele. A diferença só entre o profissional mais novo e o mais velho em relação ao etarismo, que talvez a gente tem que avaliar, é que, e principalmente quando a gente lida com hierarquias, né, altas, é que aquele profissional, na maioria das vezes, ele tem um certo autoconhecimento, uma certa autoestima para lidar um pouco com isso, a maturidade, né, com ele. Né? Então, a idade traz um pouco também dessa maturidade. Quando o profissional é mais jovem, ele já talvez seja mais influenciado por esse tipo de comportamento, até pelas redes sociais, né, que trazem, né, essa discriminação de maneira muito intensa, né, ou a projeção do que você poderia ter sido, mas não foi, né, a promoção que você poderia ter ganho porque você tem toda aquela linha de evolução dentro do mundo corporativo, e nem sempre aquilo lá é uma realidade, nem sempre aquilo lá é para todos, nem sempre todos estão preparados para usufruir daquilo. E essa nova geração muitas vezes nem quer ser líder também, né? Outro tipo também de abordagem que a gente precisa entender, né? Então, tudo isso faz parte desse mundo tão complexo e dinâmico, né, que se chama mercado de trabalho, né? Maravilha, Mauro. Muito obrigado pela contribuição, Vera, também por contar da sua experiência, né? Eu acho que são esses desafios diários que a gente vê de um lado e de outro que são super importantes. Da conversa, eu queria trazer 2 pontos aqui. Eu acho que o primeiro é anterior, né, que é justamente sobre quando a gente falou sobre conselhos, né? E eu acho que a gente tem uma visão diferente quando a gente entra em outras posições, né? Então tem muito a ver com esse tópico que ainda está aqui de cargos e posições, né? A gente não acha estranho quando a gente fala que os conselheiros têm 50 a mais, 60 a mais e por aí vai. Porque eles acumularam experiência e agora eles podem, entre aspas, aconselhar. E diferentemente em outros cargos, em outras posições, quando a gente olha dos 60 a mais, tem aquele torcer o nariz, que vem de encontro com o ponto que eu queria trazer aqui, que é essa coisa da adaptação às novas demandas, né? Sejam elas profissionais, então a gente vê hoje, né, se fala muito de inteligência artificial, novas tecnologias disruptivas, né, que têm chegado, e obviamente que eu acho que quando a gente olha para essa coisa das novas demandas, automaticamente quando a gente tem esse tema em pauta, me vem também uma questão de um preconceito atrelado, porque se é nova demanda, se é nova tecnologia, aquela pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada talvez não esteja preparado para isso. E eu acho que, de certa maneira, em um lado, pode acontecer, obviamente, como pode acontecer também com uma pessoa mais jovem que não está preparada para aquilo, e de outro lado é puro preconceito. E eu queria ouvir um pouco dessa sua visão, Mauro, de como você tem visto esses profissionais que hoje, às vezes, sofrem de etarismo, se adaptar, se recolocar, como é que acontece, às vezes, quando tem essa aposentadoria compulsória, como é que tem sido esse movimento de recolocação, né? Quais boas práticas você tem visto nesse sentido de uma adaptação maior ao que, enfim, está acontecendo hoje no mundo? Não, excelente a pergunta. Eu acho que o profissional vai ter que se reinventar de alguma forma também, porque o mundo do trabalho a gente não tem como ter algum tipo de ingerência, né, nessa evolução tecnológica. Vai acontecer e está acontecendo. Então a gente tem que acompanhar isso. E aí cabe ao profissional, independente da idade, estar por dentro de tudo isso. Daquelas tecnologias que vão influenciar o seu dia a dia do trabalho. Claro que a tecnologia para o engenheiro é diferente da tecnologia para o jornalista. Né? Então, isso tem que estar bem claro também. Que não adianta a gente querer abraçar o mundo, que a gente não vai conseguir.
E eu trago um exemplo recente de uma postura que o Walter Longo, que é um profissional extremamente referenciado na área de comunicação, foi presidente da Editora Abril há muitos anos, ele trouxe em uma live recente. Ele falou o seguinte, que o profissional, ele tem mais de 70 anos, Walter Longo, e dá palestras sobre metaverso, para vocês terem ideia. Então, eu estou falando de um profissional que está atualizado com o mercado. É só entrar nas redes dele e vai ver o quanto de conteúdo relevante e agregador ele consegue transmitir. Então, é um exemplo fora da curva, né, nessa linha que a gente falou, de profissionais que estão super atualizados. O que ele traz? Que o profissional mais velho, ele provavelmente vai ter mais capacidade de interagir de maneira assertiva com a inteligência artificial. Por quê? Porque ele tem maior repertório, ele sabe fazer as perguntas certas. E é exatamente aí. É exatamente quando a experiência faz total diferença, o conhecimento acumulado ao longo de toda uma vida. Por que isso? Porque quando a gente começa a ter erros e acertos ao longo da nossa trajetória, isso se deu muitas vezes, não pelo aprendizado em sala de aula, mas pelo que a gente presenciou, as experiências, né, Vera? O que a gente vivenciou na prática. Isso é maravilhoso. Para a gente trazer isso não se aprende em lugar nenhum, não é em live, não é em podcast, não é nada. A gente tem que errar. E esse profissional que é mais velho, ele também vivenciou um mundo que não tinha internet. É bom a gente lembrar para a geração mais nova, né, Vera? É um mundo em que não havia telefone celular. Um mundo que a gente tinha que procurar em algo impresso para poder, a Barça, por exemplo, né, para poder pesquisar, não tinha Google. Você sabia que o mundo existiu sem o Google? É impressionante. Né? E tem gente que acha que o mundo já nasceu com a inteligência artificial. Então a gente tem que começar a olhar para trás, e a minha questão que eu quero trazer para isso é o seguinte: quanto vale tudo isso? Quanto vale o poder de adaptabilidade dessa geração que hoje está fazendo live, está fazendo podcast, está fazendo vários tipos de ações no metaverso? Eu conheço um profissional que criou uma cidade virtual no metaverso, uma cidade sustentável. Ele trouxe todas as boas práticas sustentáveis do nosso dia a dia, das cidades inteligentes, e levou para o mundo virtual. Ele tem mais de 70 anos. E está impactando as empresas que está levando para esse novo universo. Ele está impactando a área de educação, porque ele é formado em educação e atuou muito na área de educação durante mais de 50 anos. É um impacto. Olha, é a primeira cidade sustentável que eu vejo nascer dessa maneira muito que contempla, né, as ODS da ONU. Ele tem não sei quantas ODS contempladas lá. É fantástico o exemplo que ele está dando. Mais de 70 anos. Eu conheço 2 profissionais que criaram uma ferramenta de no-code, tipo Netflix, que você paga uma mensalidade e ensina no-code. Eles têm mais de 65 anos cada um. E se associaram. Então, as perspectivas que vocês estão perguntando para esse profissional são imensas. Você pode criar uma startup do zero, porque você tem uma dor, como foi o caso dessa profissional que eu mencionei antes. Você pode ser conselheiro de empresas. Você pega, por exemplo, a área médica, a área jurídica. Quantos médicos e advogados, né, não são valorizados pela idade? E por que isso? Pela experiência, por tudo que acumularam, pelo networking, pela abordagem, mesmo no processo adaptativo. Eu conheço um profissional que já criou, ele tem cerca de 40 anos, ele já criou não sei quantas startups na área jurídica. E uma das startups que ele criou se chama Sem Processo. Ou seja, ele está tentando fazer a negociação, né, a gestão de conflito, né, entre aquelas partes. E aí eu cheguei para o meu pai, que também é advogado, que fez agora 85 anos, e falei, olha, tem uma startup nascendo, se chama Sem Processo. Meu pai olhou para mim e falou, chama o quê? Eu falei, sem processo. Eu falei, como assim sem processo? Não existe direito sem processo. Como é que você está fazendo? Ou seja, é muito bacana quando os dois interagem, como há uma abordagem diferenciada e os dois saem ganhando com isso. Um talvez um pouco mais analógico, naturalmente, meu pai tem 85 anos,
né? Ele tem que entrar nesse novo mundo e estar disposto a entender a sua disposição do profissional. E o outro está criando uma startup atrás do outro, mas será que esse outro também tem a experiência acumulada em 70 anos de profissão, quase, né? E olha que quando a gente começa a juntar tudo isso para o mundo corporativo, é extremamente valioso. Eu diria até indispensável, porque a riqueza desse encontro vem, com a riqueza vem a criatividade, vem a inovação, vem o respeito, vem a troca, que é fundamental para achar soluções mais assertivas para aquele caso. Então, isso, para mim, não tem preço. Isso é maravilhoso. E quais são as perspectivas, então, desse profissional? Ele pode ser consultor, ele pode ser conselheiro de empresas, ele pode criar o próprio negócio. Já saíram várias pesquisas dizendo que o profissional acima de 60 anos tem mais chance, na hora que ele cria um negócio, de ser bem sucedido. E as startups de sucesso no mundo inteiro têm, em média, de idade de seus fundadores há 45 anos. Ou seja, outra vez a experiência, né, fazendo a diferença, a troca geracional conseguindo impactar aquele tipo de movimentação. Então, tudo isso é riquíssimo. E é isso que a gente tem que promover. Não é só a colocação de pessoas mais velhas ou mais jovens ou para fazer mídia. Né? É entender que isso é um ambiente produtivo mais adequado e o resultado efetivo, ou seja, lucratividade, no final das contas, vai fazer diferença. E lucratividade, não se esqueçam que rima com idade, assim como produtividade, assim como felicidade. Né? Então, vamos trazer essas palavrinhas para o nosso dia a dia, né? Trazendo a experiência que faz total diferença. Posso aproveitar o gancho, Rafael? Então, tem duas questões que você trouxe que eu gostaria de explorar um pouco com respeito a um tema da juniorização. A gente falou de lucratividade e eu queria ir de experiência, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que o aprender, ele significa teoria e prática, né? Ninguém aprende só na teoria, a gente precisa praticar, né? Uma coisa que me decepciona todo ano é quando a gente chega em Davos, é de ouvir que a desigualdade aumentou, né? E como a gente está aqui no fórum do IBESG, a gente fala de ESG, eu acredito que a lucratividade ela também precisa ser alguma coisa que seja um pouco melhor distribuída. A gente vê que no Brasil... Vera, rapidinho, você queria te cortar. Sustentabilidade também rima com idade, tá? Pois é, olha só, né? Por isso que eu fui para a sustentabilidade. E no Brasil, a Oxfam fez uma última pesquisa apontando que 4 de cada 5 brasileiros dos mais ricos aumentaram em 51% a fortuna desde 2020, enquanto 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres, né? E uma das coisas... Você quer falar, Rafael? Posso? É só um parênteses bem rápido, que tem tudo a ver com isso que você está falando de dados, né? Um dado que é super importante também é que eu posso estar enganado por 1% para cima ou para baixo, mas 48,4% da riqueza do Brasil está concentrado na mão de 1% da população, né? Então, essa desigualdade toda também, enfim, gera muitos problemas, enfim, independentemente do etarismo ou não, mas imagino que quando a gente está falando dessa diversidade etária e tudo mais, gera ainda mais problema. E, enfim, só queria fazer esse parênteses, Vera. Acho que saiu ontem essa notícia, acho que eu vi alguma coisa do gênero também. Então, e eu tenho a percepção, né? Não fiz nenhuma pesquisa, então vou estar falando de percepção, né? Tanto na França como no Brasil, né? Que são os dois mercados com os quais eu estou mais ligada, que houve uma baixa de salários, né? Que essa a gente tem, quando a gente vê hoje as pessoas... Eu lembro quando eu saí da GV lá em 1984, alguma coisa assim, eu saí com um emprego que eu podia sair de casa, alugar meu apartamento, etc. Hoje eu não vejo as pessoas que dependem do salário, né, para fazer isso, com uma capacidade financeira como a gente tinha antigamente. Na França, a mesma coisa. Então, eu sinto que existe uma juniorização que vem com uma juniorização dos salários também. Então, a gente meio que aposentando compulsoriamente, substituindo por pessoas mais jovens e aproveitando para baixar o salário. Você tem informação, dados sobre isso? Não, eu concordo contigo. Eu acho que está havendo essa generalização em todo o sentido, né, tanto do salário como
da experiência profissional, né, dele. O que acontece hoje é que o mesmo profissional acumula várias funções, muitas vezes, que eram exercidas por outros. Então, o acúmulo de trabalho é muito maior, né? O tempo que ele tem disponível para ele é muito menor, o salário está menor, e aí entra aquele desequilíbrio, por isso que tem tantas doenças hoje aparecendo cada vez mais, ansiedade, depressão, aquela coisa toda, e o Brasil é um exemplo, né, negativo, que está no topo de muitas delas. Né? Então, isso é uma necessidade premente que a gente precisa entender quais são os novos formatos de trabalho que a gente precisa contemplar. Hoje a gente fala muito de trabalho por demanda, né? O que eu quero trazer é que esse movimento acontece de um lado e, por outro lado, os próprios C-levels, CEOs que estão percebendo, estão saindo da empresa, seja por etarismo, seja por idade, seja por algum outro fator, seja porque cansaram do ambiente corporativo também tem isso. Né? Então, passar 30, 40 anos, como a gente fazia no passado da mesma empresa, hoje talvez não seja uma realidade, ou pelo menos há outras formas, né, de se adaptar. Então, esse profissional também está questionando, não é só a juventude que está pensando no equilíbrio, esse profissional também está. E esse profissional mais jovem, ele fica muito pouco tempo dentro da mesma empresa. O Ministério do Trabalho fez uma pesquisa recente, um relatório, em que detectou que o profissional de 18 a 24 anos fica na mesma empresa no Brasil 9 meses. E a média de todos é 19 meses. Quando a gente coloca a faixa etária mais velha de 50 anos para cima, a gente está falando de uma permanência de 6 anos. Ou seja, aqueles 30 anos do passado viraram 6 anos hoje por algumas razões. Ou seja, quando a gente vai contratar um profissional mais jovem, a gente tem que pensar também qual é realmente o objetivo desse profissional, qual é a cultura, se está sinérgica com a empresa ou não. Como é que ele vai falar de cultura, por exemplo, se ele vai ficar 9 meses no mesmo emprego? E eu não estou discutindo aqui o objetivo do profissional. O que eu quero mencionar é outro aspecto. É a capacidade que as empresas vão ter hoje de engajar esse profissional de maneira adequada. Seja de maneira flexível em termos de horário e local de trabalho, seja oferecendo benefícios que fazem sentido hoje e talvez lá atrás não eram tão adequados assim. O que a empresa pode se reinventar também para oferecer não só o salário compatível, Vera, que claro que todos querem e é fundamental, mas outros benefícios que podem ser flexíveis, talvez, para que esse profissional tenha disposição, tenha equilíbrio, tenha vontade de crescimento dentro daquele próprio mundo corporativo. Né? Porque aí a gente entra até no custo daquele profissional. Se eu estou falando de faixas etárias que, em média, por essa informação, fica mais tempo e a outra fica menos tempo, e a gente fala que o profissional mais velho é mais caro para a empresa, através de benefícios, talvez, né, de saúde e tal, por que não se pensa em algumas ações que possam ser avaliadas? Por exemplo, será que não vale a pena colocar também um percentual para que haja o pagamento de um plano de saúde adicional? Aquele profissional ele não pode ficar na empresa se ele pagar o adicional, por exemplo, para não sair tão caro? Será que aquele benefício, ao invés de dar para o profissional para incluir, por exemplo, os filhos naquele benefício, não pode dar também para aqueles que assim quiserem, para os pais? Porque a preocupação hoje também é com os pais. A gente fala hoje em geração sanduíche, que tem que cuidar dos filhos e dos pais simultaneamente, e a nova geração muitas vezes não quer ter filho. Como é que fica um que não quer ter filho e outro que tem pais vivos? Como é que fica aquele plano de saúde? Vamos pensar nisso. Como é que é o custo? Será que as empresas fazem um cálculo do custo que está embutido na seleção, no recrutamento, no treinamento dos profissionais que vão sair depois de 9 meses? Ou daquele outro que já está com experiência, já participou de várias outras empresas dentro daquele mesmo cargo e que talvez consiga agregar também? Eu não estou falando para contratar um em detrimento do outro, de maneira nenhuma. Eu estou falando sempre de integração geracional e do convívio pacífico e harmônico entre gerações. Então, estou colocando apenas para desmistificar alguns mitos do mercado. Não é para privilegiar um em detrimento do outro, pelo amor de Deus.
Por favor. E justamente, eu acredito que esse entendimento, né, porque se a juniorização leva à precarização, a gente está aumentando o problema das pessoas que vão estar envelhecendo, para os jovens que vão estar entrando no mercado depois para cuidar dos pais, porque eles não conseguiram, né, ter uma renda suficiente para segurar uma aposentadoria melhor, né, a gente está piorando de alguma forma a situação. E vale lembrar, né, eu trabalho muito com a questão de mulheres nas organizações, e eu ouço muitas jovens hoje falando: puxa, eu não sei se eu posso, não é nem quero ter filhos ou filhas, porque eu não sei se eu vou conseguir assegurar uma vida, pagar uma escola, etc. Então a gente vê que houve um distanciamento muito grande entre o custo de vida que se tem para uma família, né, mesmo você sendo duas pessoas trabalhando, e os salários que a gente vem tendo com essa juniorização. E talvez o ímpeto, né, do que se vende, você falou de redes sociais agora há pouco, dos jovens quererem já ser CEO há 30 anos, né, ter a startup que ficou milionário, eles acabam aceitando coisas que talvez a nossa geração não aceitou. Né? Então, isso também leva a uma precarização. E desafios e motivos disso que você falou agora, Vera. Por exemplo, será que eu ficar um X tempo de licença maternidade não vai me prejudicar na minha evolução, na minha promoção, no meu. Como é Aí que... a gente entra nas questões de gênero, Exatamente. tem muitas. Exato. E até na própria autoestima da mulher também, né? Como é que eu tenho capacidade para mostrar o meu valor antes e poder depois voltar e conseguir. Olha as questões que estão embutidas nisso, porque você vai ter uma idade mais avançada depois daquele tempo. Então, como é que você fica naquele ambiente, né, que se não for acolhedor, se não for inclusivo, como é que fica o teu desempenho? Por melhor profissional que você seja, você vai ter aquele ponto de interrogação, porque ninguém tem uma segurança 100%, né? E na CLT, a única certeza que a gente tem é que a gente vai sair da empresa, não importa, a gente só não sabe quando que vai sair. Né? Por isso que eu trago muito nas mentorias, e a mentoria, aliás, é um outro ponto que muitas vezes tem um preconceito embutido quando a gente fala de mentoria, porque a gente fala muito de mentoria reversa. Né? Eu vou fazer mentoria reversa. E para mim, essa palavra tem que ser excluída totalmente, porque quando a gente fala de mentoria reversa, de forma geral, a gente está colocando que o primeiro é o mais velho fazendo mentoria para o mais novo. E a reversa é o mais novo para o mais velho. Normalmente a gente entende dessa maneira. Por quê? Por que a gente tem que falar de reversa colocando essa questão? Eu já fiz mais de 800 mentorias nos últimos anos pelo coletivo de grandes empresas. Eu costumo falar o seguinte, que eu aprendo com todos eles o tempo todo. Então, é uma troca. Para mim, a mentoria é bilateral, é uma mentoria cruzada, é uma mentoria em que não tem um ensinando para o outro, é paralelo. Os dois estão ensinando e aprendendo o tempo todo. Quando esse mentorado me traz uma realidade que ele tem, às vezes uma região do Brasil que eu não conheço, que ele mora lá, um segmento que muitas vezes eu não tenho aquela profundidade que ele domina, para mim é uma riqueza muito grande. Eu poder entender como que ele se comporta, muitas vezes, naquela área, naquele segmento, que eu muitas vezes não atuei. E eu vou levar o exemplo dele, não falando no nome, naturalmente, vou pegar o exemplo dele e vou passar para outro. E vai enriquecer o outro, porque eu estou citando o exemplo de um para outro. E é isso que eu quero trazer para vocês também. Todo profissional que está na CLT hoje, independente da idade, para mim, tem que pegar aquele plano B que a gente fala, aquele plano alternativo, quando está na CLT, e jogar no lixo. Sabe por que eu falo isso de maneira radical para todos os meus mentorados que estão a grande maioria está na CLT? Porque aquele plano B ele é apenas teórico, como você falou, Vera. E aí, quando eu sair da empresa, eu vou começar a pensar no que eu vou fazer. Só que, exatamente, Vera, tem que ser hoje. Então, eu não trago aquele plano B para a realidade, eu tenho que trazer o plano AA. O A é a empresa que ele está, ok, vai continuar entregando resultados, você vai fazer o máximo pela empresa, mas você tem que fazer muito mais pelo seu sobrenome real e não pelo sobrenome corporativo que está atrelado àquela empresa naquele momento pontual, porque você é muito maior do que aquela empresa para você. Então, o que vamos falar? Você vai pegar aquele plano A, ok, vai entregar o máximo que você puder, mas vai também construir paralelo o teu plano AA, ou plano AAA, e por aí vai.
É com sacrifício? Claro que é com sacrifício, sem dúvida. O tempo que a gente não tem. Mas hoje a gente não tem tempo, mas vai conseguir um tempo. Amanhã, quando a gente estiver desempregado, a gente vai ter todo o tempo do mundo, mas não vai ter tempo, porque ele vai estar pressionado, vai estar ansioso, vai estar querendo gerar dinheiro de alguma forma, e aí vai aceitar aquele cargo que você falou anteriormente, Vera, qualquer cargo, porque eu preciso que entre dinheiro, seja ele qual for. Né? E aí como é que fica uma situação dessa? Então, o que a gente tem que pensar é como que eu vou construir a minha marca profissional, como que eu vou Marca pessoal. o meu networking hoje, enquanto eu estou dentro daquela empresa. E aí eu posso ser, por exemplo, professor, eu posso ser consultor, estando também atrelado àquele mundo profissional, porque eu estou validando aquele tipo de ação que para mim lá na frente pode fazer sentido, mas eu estou validando hoje o que amanhã eu posso intensificar. Você tem que ser o seu cartão de... Diga. Sempre, mas você ia falar que você tem que ser o seu cartão de visitas, né, Vera? E eu acho que no final do dia é óbvio que vale muito, porque a gente está falando aqui de diversidade etária, né? Mas que é uma coisa que a gente não costuma ver, eu acho que nas mais diversas idades, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas acabam se perdendo muito na rotina profissional delas, ou enfim, e esquecem um pouco de se desenvolver, de se continuar atualizando, de continuar investindo na sua própria marca, né? E eu vejo isso um exemplo simples, né? O próprio LinkedIn. Enfim, tem pessoas que só mexem no LinkedIn quando estão precisando de uma recolocação, estão precisando de alguma coisa. E o que elas não se dão conta é, se elas estivessem mexendo antes, gerando conexões, gerando aprendizados, se desenvolvendo, quando elas precisam da recolocação, quando elas precisam de uma outra oportunidade, elas já estão muito à frente. Então, eu acho que é um caminho muito bom. É uma das boas práticas que eu acho que a gente tem quando a gente fala de diversidade etária, mas a verdade é que vale para qualquer idade, para qualquer momento, né? E o que eu queria trazer de volta agora também, Mauro, obviamente que a gente já falou muito delas aqui de maneira mais espalhada, mas eu queria talvez consolidar um pouco mais, porque eu acho que é importante. Na sua visão, do ponto de vista das empresas, Mauro, e Vera, vamos participar também, traz para a gente o teu conhecimento, quais são as melhores práticas de diversidade etária que essas empresas podem abordar? Então, alguém que está assistindo hoje aqui o IBESG Talks e está pensando na empresa dele, como é que ele pode trazer melhores práticas? Quais são elas? Se puder citar 2, 3 que você acha que são realmente impactantes, eu adoraria ouvir. Vamos lá. Então, eu vou tentar elaborar, elencar algumas delas, tá, Rafael? Eu acho que podem ser exatamente úteis e aplicáveis para quem está nos ouvindo. Tá? Então, é excelente pergunta e eu queria depois, por favor, Vera, que você complementasse algumas que você julgasse que são pertinentes também. Uma delas é promover exatamente o intercâmbio entre gerações. E como é que se faz isso? Dividindo cada uma das montando grupos, por exemplo, com cada uma das diversidades, idade, gênero, todas as diversidades, se estiverem contempladas em grupos, independente da hierarquia, para resolver soluções reais dentro daquela empresa. Pode ser em squads específicos, ou pode ser, por exemplo, mini hackathons dentro da empresa, para que todos, em conjunto, consigam ter um respeito um pouco mais profundo, entendendo a qualificação do outro, respeitando a diversidade do outro e trazendo soluções reais para aquilo que está sendo proposto pela própria empresa. Porque não necessariamente aquele que trabalha naquele ambiente que tem que solucionar vai trazer a melhor solução. Muitas vezes quem está na ponta, quem está na loja, muitas vezes falando de varejo, é aquele que está em contato direto com o cliente. E ele pode ter talvez um insight mais interessante do que a área de marketing, a área de, que está, às vezes, pensando dentro do próprio escritório. Então, às vezes, isso se dá de maneira muito efetiva. Então, primeiro ponto, promover essa troca real, essa troca entre pessoas, entre profissionais. Segundo, no onboard da empresa, trazer a linguagem que a empresa julga como a mais adequada para aquele ambiente. Eu estou falando através de um guia, de qualificação, ou até mesmo treinamento, dependendo da quantidade de profissionais. Eu participo de uma mentoria, de uma plataforma de mentoria, por exemplo, que agora a gente vai ter contato com um grupo de mais de 3.000 profissionais negros. E o que essa plataforma de mentoria fez, no meu caso? Ela está treinando todos os 150 mentores para a gente falar a linguagem e poder atender melhor
essas mentorias que estão chegando para a gente. Entender esse complexo mundo do racismo, né, e por aí vai. Então, olha que bacana, né, a preocupação com o letramento. Nesse caso foi racial, mas a preocupação que toda empresa tem que ter. Não só racial, mas que todas as abordagens têm que ser contempladas. Um outro ponto também é ter uma maior flexibilidade em vários sentidos. Cada uma das gerações, cada uma das diversidades tem necessidades e interesses diferentes. Então, colocar horários flexíveis, colocar lugar de trabalho flexível, às vezes é possível, às vezes não, dependendo da área, do setor, do segmento, tudo isso. Mas vamos ouvir o que aqueles profissionais têm a dizer, quais são os interesses reais do profissional, e não olhar para o mercado externo e falar, não, aqui vamos ser aplicáveis porque no mundo inteiro... Não tem mundo inteiro, tem Brasil e tem aquela realidade daquela empresa específica, de acordo com o tamanho da empresa, do formato da empresa, como é que ela atua, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Como eu falei, por exemplo, dos benefícios para aquela geração sanduíche, né? Olhar para os pais e para os filhos simultaneamente. Como é que fica isso? Então, eu acho que o outro ponto é trazer isso. Outra característica que eu acho que é fundamental é pensar em capacitação daquele profissional. Quando a gente fala muito de aprendizado contínuo, muitos deles têm que ter formas dentro da empresa de crescerem, de evoluírem. Tanto capacitação técnica como tecnológica, mas principalmente as soft skills. O comportamento. Esse profissional, como é que está em termos de poder de negociação, a capacidade oratória, a gestão de conflitos? Isso tudo fazem parte desse novo ambiente, né, de interação positiva naquele ambiente. E se a gente estiver na mesma página, eu estiver também capacitando aquele colaborador, a empresa vai ganhar no final das contas. Né? Então, soft skills é um tema extremamente relevante. E quando eu estou falando de soft skills, eu dou muita aula de soft skills, por isso que eu falo sou suspeito um pouco para falar sobre isso, mas eu dou muita aula na SPM e em algumas outras instituições. Como é que é a minha aula de soft skills? Para mim, quando a gente fala de gestão de conflito, eu falo de oratória, de criatividade, esse profissional tem que apresentar depois um projeto, ele tem que apresentar sozinho. E o que ele vai fazer? É oratória? É comunicação? Ele vai subir na cadeira para falar. Não tem aquilo de ficar no seu grupinho, não tem isso. Ele tem que estar no palco, o meu palco é a cadeira. E na hora que ele se pronuncia, que ele erra, que ele treina, ele vai ser mais capacitado para aquela habilidade. Então, esse aqui é um outro ponto. Outra, talvez, ação que a empresa pode fazer, mentoria. A capacidade de a um, de um trocar com o outro, não necessariamente na sua área de atuação, mas com exemplos, com inspirações, com experiências diferentes, de várias idades, de várias diversidades, é uma riqueza muito grande para a gente, porque a gente não está naquele mundo daquela outra pessoa. Claro que a gente pode se capacitar tecnicamente falando, tecnologicamente falando, com essa troca também, claro, sem dúvida, mas quando a gente fala de abordagens diferentes e de comportamentos inseridos nesse novo mundo, a gente está falando de diferenciais que aquele profissional precisa ter. Diferenciais que, outra vez, são aprendidos através da vivência e do erro. E isso tem que ser valorizado, né? Essas competências e habilidades individuais têm que ser valorizadas. E o último ponto, talvez, que eu gostaria de trazer, é a capacidade que a empresa vai ter também de tornar os seus canais acessíveis. Quando a gente fala, por exemplo, né, Vera, do assédio moral, assédio sexual dentro das empresas, qual é o canal que ela está disponibilizando? O canal é real ou o canal é só institucional? Né? Então, olha as perguntas que a gente precisa fazer. Né? Quando a gente fala disso, a gente tem que também ter pesquisas constantes, pesquisas reais, para entender as críticas que estão embutidas na mente daqueles colaboradores, por exemplo. Não é só para, meu NPS está assim, está assado, tal, é muito bacana. Mas o que a gente consegue trazer também com aquilo que não está tão adequado para a empresa? Porque é exatamente o que não está tão adequado que a gente precisa estudar melhor, precisa analisar e ver de que ações a gente pode implementar para que aquele ambiente fique muito mais adequado. Né? Então, a gente tem que pensar não em ter NPS 80, 90, 95, 97, 99. Para mim, a gente tem que ter sempre NPS 150, se puder, 200, 500.
É isso que a gente tem que almejar. É uma coisa que a gente fala, que eu acho absurdo, é aquela média 5 para passar de ano na escola. Já viu algum profissional nota 5? Ele não vai nem ser contratado. Não existe nota 5. Se a média é 5, a gente vai tentar estudar para o 5. Eu não quero estudar para o 5, eu quero estudar para o 11. Eu quero passar com 11, o possível. Então, é isso que eu quero trazer. Esse novo mindset, essa nova realidade, tanto para o profissional de um lado como para a empresa de outro. Eu gostaria de trazer uma questão que é um pouco mais voltada para ESG mesmo, né? Então, quando eu olho para a questão do ESG, acho que o primeiro princípio que a gente tem no ESG é que todas e todos os stakeholders sejam bem contemplados, né? E isso necessita de confiança, né? Então, você criar confiança e transparência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa alguns anos atrás, na qual existe a aposentadoria compulsória. Então, há 60 anos, agora 62, deve, né, antes era 60 anos, a pessoa se aposentava. Como isso era algo conhecido, a empresa tinha já uma previdência privada, então você tinha todo um mecanismo que permitia que isso acontecesse, que fosse para as pessoas do chão de fábrica, para um CEO, para os diretores, para as gerentes, para as diretoras, para as... Então isso era todo, é um mecanismo que era feito. E agora o que eu acredito que era o mais importante também nisso tudo é que essa empresa, 10 anos antes, ela começava a trabalhar com as pessoas o autoconhecimento, né, de uma maneira de onde você está da sua vida, o que você já fez, quais são os seus próximos planos, o que que você pode estar fazendo depois dos 60 anos, né? Você quer eles começavam isso bem antes, não era a pessoa fez aniversário, no dia seguinte, tchau, você sabe que você está aposentado ou aposentado, né? Vamos, né? Então, eu, isso eu acredito que é uma das fórmulas, porque a gente vai precisar achar uma equação, né? Que a gente queira ou não, a gente hoje tem muitas pessoas nas diversas idades oferecendo a sua capacidade, as suas competências para que as empresas possam produzir, né, ou prestar serviços. A gente precisa encontrar essa nova equação. Como é que eu faço espaço para os jovens entrarem, que estão chegando? Como é que eu continuo dando para as pessoas que querem continuar ativas, porque nem todas, tem pessoas que chegam aos 60 anos e falam, poxa, eu quero fazer outra coisa, quero cuidar dos meus netos, das minhas netas, e tudo bem, cada uma tem que ter direito à sua escolha, né? Então, eu acho que isso é algo importante. Agora, uma experiência da França também que eu achei bem interessante, que eu queria trazer, foi ter cargos temporários, criar a possibilidade de você ter temporários e temporárias em cargos executivos. E isso é uma coisa que foi criada não pelo etarismo na época, mas foi criada pela questão do desemprego, né? Quando a Europa se abriu do mercado, tudo, você começou a ter uma série de situações de desemprego, aumentando o desemprego. E eram pessoas executivas e executivos que ficaram desempregados. E não existia cargo temporário para essas funções. E eles criaram e começou a dar super certo, né? Inclusive, em uma das minhas equipes na França, eu tive, na área de controladoria, uma pessoa que era um executivo de 40, 45 anos que estava ocupando um cargo durante um certo tempo, que era um projeto, e eu precisava. Então, você começou a dar uma movimentação no mercado muito legal. Então, eu acho que esse tipo de ideia nova a gente vai ter que articular. E eu acredito que não dá para a gente ficar esperando o governo, né? As empresas têm que, né? E como a gente está no Pacto Global, eu acho que isso é um tema que o Pacto Global vai ter que começar a trazer. Qual é a nova estrutura de mercado que a gente vai precisar ter para conseguir acolher toda essa oferta que a gente tem de capacitação, de capacidade, de competências para oferecer para as empresas, né? E como é que a gente consegue estar formando, capacitando todo mundo também para todas as evoluções? Acho que é isso que eu queria dizer. Rafael, posso só complementar o que a Vera colocou através de exemplos? Pode ser? Eu achei maravilhoso que você trouxe, Vera. E aí eu quero só trazer alguns exemplos. Eu estava numa empresa de consultoria outro dia, falando com 3 sócios, e eu estava mencionando justamente o tema do etarismo, o que eles vão fazer quando sai da empresa, enfim, toda uma abordagem que a gente estava falando sobre diversidade etária. E aí eles mencionaram uma iniciativa que eles começaram a fazer há algum tempo, que está dando muito certo, que é quando aquele profissional se aposenta depois de uma certa idade, alguns deles viram conselheiros dentro daquela empresa. Então, eles promovem mentorias entre os conselheiros que
esses novos conselheiros e profissionais que estão começando com cargo de liderança para poder trocar e falar sobre a cultura empresarial, cultura organizacional. Então, isso aqui é muito bacana porque está inserindo também aquele profissional que passou tantos anos na empresa, também trocando com um profissional mais jovem que pode, eventualmente, ocupar aquele cargo tão importante dentro da empresa. Um outro exemplo é uma empresa japonesa de propaganda que ela instituiu também a oportunidade, claro que isso não cabe para todos os colaboradores, porque eu acho que é muito voltado para aqueles que querem empreender, e aí eu não sei qual é o tipo de limitação que eles impõem, tá? Mas eu vou falar de maneira mais ampla, é que eles investem num empreendimento que aquele profissional queira fazer após sair da empresa, após a aposentadoria da empresa. Então ele quer criar um negócio próprio. O que a empresa faz? Ela entra como financiadora daquele projeto através de um percentual durante 10 anos, está dando lá um percentual para o profissional continuar a exercer o seu próprio negócio saindo da empresa. Então ela é uma sócia daquelas ações que ela julga como interessante para ela. Por isso que eu falei da seleção, não é para todo mundo, né, mas de projetos interessantes que podem surgir. Um outro exemplo, pegando até o gancho seu, Rafael, que você mencionou a palavrinha mágica nesse mundo, que é o LinkedIn. O LinkedIn hoje no Brasil tem 75 milhões de usuários. É uma rede gratuita, uma rede virtual, é uma rede que possibilita a gente aprofundar tudo que a gente está falando, absorver conhecimento, o network está muito mais assertivo, e hoje as recolocações profissionais são feitas, 85% delas, através do relacionamento e a marca profissional individual, né? Não é a marca corporativa e o sobrenome corporativo. Então, eu fui chamado outro dia para fazer um projeto em que uma empresa de grande porte no Brasil estava demitindo 140 colaboradores. E entre os benefícios oferecidos estava exatamente o LinkedIn, para esses que estavam sendo desligados da empresa. Então, a gente fez várias turmas e capacitou 140 colaboradores para facilitar, talvez, a inserção no novo mercado de trabalho. Alguns vão querer empreender, outros vão querer CLT, não importa, mas não era a gente não estava falando do objetivo individual, e sim da capacitação do LinkedIn para que a formatação fosse mais adequada. E só finalizando, um dado interessante. Eu participo como conselheiro de associação comercial do Rio de São Paulo e no Rio de Janeiro de dois conselhos empresariais, do varejo e da longevidade. E com o G20 agora no Rio, a gente está estabelecendo essas práticas todas, né, para poder implementar e contribuir, né, com o mundo inteiro dessas práticas de ESG, né, de longevidade, tudo isso. E a gente começou a tentar entender como é que a saúde e a educação, esses pilares, né, que estão muito contemplados dentro do G20, poderiam também abraçar a causa da longevidade. E alguns sugeriram, então vamos falar o seguinte, na área de saúde, a gente vai criar assim como tem saúde, economia e por aí vai, a gente vai criar um só de longevidade para poder valorizar essa temática. E a gente começou a debater lá e chegou à seguinte conclusão, não adianta a gente criar apenas um pilar. A longevidade está presente em todos os pilares. Está presente na economia, está presente na saúde, está presente na educação, está presente em todos eles. Nas cidades inteligentes, tudo isso está presente. Isso faz parte do G20. Então agora a gente está elaborando uma carta que vai ser assinada por várias lideranças e ministros do exterior para ser levada para aprovação em que a longevidade em todos os seus aspectos sejam contemplados em cada uma das linhas do G20. Então vai ser uma revolução que a gente está querendo colocar aqui no G20 acontecendo na minha cidade, que é o Rio de Janeiro. Que maravilha, Mauro. Olha, a gente está chegando no finalzinho, né? A gente está quase estourando o tempo, então eu vou só botar 2 pontos aqui rápidos para a gente encerrar, mas só meio que trazendo essas boas práticas, né, que a Vera e o Mauro trouxeram aqui para a gente, é entender onde a sua empresa está, quais as pessoas que estão dentro dela, como é que você consegue, da melhor maneira, criar integração, colaboração, um espírito inovador e, de fato, implementar algumas ou todas, ou quem sabe, a maior parte de algumas dessas ideias e outras que podem ser mais específicas para a tua empresa. Mauro, muito obrigado pela rica troca, né? Você trouxe diversos dados diferentes, boas práticas, exemplos reais
que quem está assistindo a gente pode aplicar. Eu acho que essa é a essência do ESG, o que a gente está fazendo aqui, né? Pensar justamente de uma forma integral, não só num tipo de colaborador, num tipo de idade, né? Numa faixa etária específica, mas olhar de uma maneira que a gente consiga contemplar, olhando, obviamente, ali para dentro do S, né? Para a parte de diversidade, igualdade e equidade. Sempre que a gente conseguir levar isso para as nossas organizações, a gente está mais forte, a gente está melhor. Então, muito obrigado, Mauro. Vera, mais uma vez aqui com a gente, brigadíssimo também. Vou passar a palavra para vocês, para em 30 segundinhos vocês darem uma mensagem de adeus aqui para os nossos ouvintes e a gente fechar. Só queria agradecer, Mauro, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, né? Foi muito legal, muito bom a gente estar trazendo todas essas informações e esse papo. E obrigado, Rafael, por estar oportunizando, né, o IBESG Talks. E lembrar que a gente até que está diverso hoje aqui, né? Então, um jovem, uma mulher, os dois, o homem, uma idade mais sênior, mas teve diversidade. Obrigada. E obrigada a todas e todas as pessoas que vão ouvir e ficar mais curiosas por esse tema. Maravilhoso, para mim é um privilégio imenso estar com vocês, aprender com vocês. E eu queria me colocar à disposição para trocar também com os ouvintes, né, com quem está nos vendo. E eu me coloco à disposição, principalmente no próprio LinkedIn. Né, olha lá, vou obrigar vocês a entrar no LinkedIn para trocar mensagens comigo, e para mim vai ser também um prazer imenso poder enriquecer essa conversa. Muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos, Mauro, muito obrigado pela troca. Vera, super obrigado por estar aqui. A você que assistiu a gente, se você gostou do papo, pode comentar aqui no próprio YouTube. A gente vai ter os links também da Vera, o meu, do Mauro, lá no LinkedIn. Se você quiser trocar mais, se conecta com a gente por lá. E se você gostou, quer assistir os próximos, segue a gente aqui no YouTube. E vai ser um prazer ter você nos próximos IBESG Talks. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.